Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma Impiedade. Você que está conosco pelo Instagram. Hoje, como bem lembrado na oração das laudes, nós não celebramos a festa dos mortos. Nós celebramos a festa dos vivos. Nós celebramos a festa daqueles que em Cristo Jesus são chamados a viver o descanso de sua tarefa diária. E a tarefa de todo e qualquer homem batizado, toda e qualquer mulher batizada, é a de quer vivendo, quer morrendo, respirando ou não, andando ou parado, enxergando ou cego, escutando ou surdo, fazendo alguma coisa ou descansando, em tudo fazer, unido a Jesus Cristo, com Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. E me permitam, se o livro da sabedoria vai dizer, a vida do justo está na mão de Deus. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, porque a vida, na verdade, ela parece ter o seu valor somente naquilo que fazemos. No tempo e na história, onde o reconhecimento da nossa importância está mais atrelado ao que nós conseguimos oferecer, o que nós conseguimos fazer, e muito pouco no que nós somos, na importância do significado que nós construímos ao longo da história, que deixa saudade, que dá aquela dor no momento que partimos ou que vemos alguém partir, quando nós olhamos para alguém somente do ponto de vista da sua utilidade. Realmente, a morte parece uma desgraça. Entretanto, o justo, que na Escritura significa aquele que, tendo se encontrado com o nosso Senhor, assumiu caminhar com Ele, e assumindo caminhar com Ele, ressignifica todas as suas opções. Família, trabalho, a sua participação na sua comunidade como igreja, o seu compromisso para com o bem de todos na sociedade, transformando tudo que é em um sinal sagrado daquele que nos veste de imortalidade. Esse, que não está mais somente reconhecido na sua importância pelo que ele produz, mas por aquilo que ele é
ele deixa saudades. O justo é aquele que fez com que sua vida se tornasse concretamente um sinal de Deus. Quer andando, quer falando, quer morrendo, quer vivendo. Ele transformou tudo e fez com que tudo se tornasse sinal da ternura daquele que nos acompanha. É por isso que ao escutarmos o capítulo 14 do Evangelho de São João, São João que aponta para nós, a salvação começa agora. A vida eterna começa agora. Quem espera a vida eterna para depois de sua morte, infelizmente pode, a partir do modo com que vive cada dia, cada encontro, cada gesto que toma, já pode estar construindo para si a morte, que não é aquela simplesmente do nosso corpo parar de funcionar, mas é aquela que a nossa vida nem mesmo saudade deixa. Mas em alguns casos, como eu já ouvi, a morte de alguém que faz da sua vida um tormento para os outros se torna um descanso. E eu escutei isso de uma mãe, por causa das opções que o filho, ainda de menor, fez na sua história. Não estou dizendo que isso seja bom. Eu estou querendo dizer, na verdade, que hoje somos convidados a olhar para a particularidade da vida que estamos construindo agora. Por isso, João capítulo 14 é tão importante e tão bonito. Para inclusive percebermos aquilo que nós cantamos no Salmo como resposta à primeira leitura. Vós sois, ó Senhor, meu pastor. Nada me faltará, se me conduzis. O capítulo 14, nós escutamos Jesus dizer, cesse de perturbar-se o vosso coração. Não perturbeis o vosso coração. Por que ele fala isso? Porque os discípulos ficaram agitados ao escutarem no capítulo 13 que Jesus se vai. E quando alguém se vai, a despedida parece doída. A despedida nos desconcerta. E ficamos completamente desnorteados. A morte tem a capacidade de tirar de nós o chão. Ela pode, inclusive, levar-nos a pensar que a vida toda seja um tormento. E aí, como sabedoria aponta, sermos como os insensatos que pensamos, a morte, na verdade, é uma desgraça. Porque o nosso coração se esvazia de esperança. Se torna um buraco. A fé talvez pareça ter perdido completamente o sentido. E então, lembrando daquilo que diz a Santa Dulce dos Pobres, a fé, que em ação é amor, se ela está fragilizada, o nosso amor parece não ter um porquê. Os discípulos se perturbam porque Jesus se despede, e entretanto ele vai dizer, não se perturbe o vosso coração. Aqui, permitam-me olhar para um salmo que nós cantamos durante tanto tempo. Inclusive, numa versão popular que bem romântica, composta pelo diácono Paulão, da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é aquela, assim como a moça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Vejam, apesar de ser tão romântico, o Salmo 42, 43, e ser cantado de uma maneira tão bonita, ele, na verdade, ele expressa
aquilo que Jesus alerta aos seus discípulos: não perturbe o vosso coração. Por que será que o salmista, no Salmo 42, vai dizer: meu coração, a minha alma, suspira por vós como a corça? A corça, na verdade, no meio do deserto, procura água para se saciar-se, matar a sua sede. Ela pode andar longe para alcançar a água. Entretanto, ela sabe, ela percebe, pelos seus próprios instintos, aonde ela deve ir para encontrar a água que irá saciá-la para continuar a sua jornada no deserto da história. O Salmo 42, 43, no versículo 2 diz isso: como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma brame por ti, ó meu Deus. Porque nós temos uma sede profunda de algo que possa nos saciar. E quando nos deparamos com a morte, nossa esperança esvaziada, literalmente, se nossa fé parece ter perdido o sentido, o nosso amor para viver cada dia também parece não ter um porquê. As histórias vividas no passado parecem ter sido em vão. A morte daqueles que nos foram caros parecem ter sido uma desgraça. Entretanto, o que conta é somente a presença ou o significado que se carrega e o significado que se teve na vida daqueles com os quais vivemos a caminhada pelo grande deserto da história, que em alguns casos pode parecer marcado pela desgraça. Mas o salmo continua: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não do morto. Quando voltarei a ver a face de Deus? Porque afinal de contas, ele aqui fala, não porque ele não tenha visto a face de Deus, mas porque parece literalmente que o Senhor não mais olha para ele. Quando eu voltarei a ver a sua face que é de vida, começo a recordar as coisas passadas, a minha alma em mim desfalece. Quando eu passava sob a tenda do Poderoso, em direção à casa de Deus, quando eu caminhava para a direção dele, entre gritos de alegria e de ação de graças e barulho de festa, tudo era festa. Ali então eu tinha consolação. Por que, ó minha alma, procuras o sentido em ti mesmo, gemendo dentro de ti? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, e a salvação da minha face é o meu Deus. Espera em Deus. Ora, como a corça suspira, bramindo, correndo atrás das águas, no cansaço da história, o salmista, como os discípulos, ao escutarem que Jesus se vai, temem. E ele também teme porque a sua vida só se recorda das alegrias, mas se esquece dos momentos nos quais o Senhor nosso Deus o sustenta. É por isso que ele volta como a corça a suspirar pelo Senhor seu Deus, porque ele precisa novamente recobrar as forças para continuar a sua caminhada ao longo da história. A minha alma curva-se em mim, e por isso eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão e do Hermon, de ti, ó pequena montanha. E aqui o Salmo quer dizer justamente, eu me lembro do Senhor que foi o meu sustento ao longo do caminhar da história. E não só para mim, mas para todos aqueles que tiveram que atravessar o Jordão, no momento em que passaram da morte para a vida. Tiveram que escutar novamente o Senhor e recobrar as suas forças para continuar a caminhar.
De dia o Senhor manda o seu amor, e durante a noite eu cantarei uma prece ao Deus de minha vida. Direi a Deus, meu rochedo, por que me esqueces? Vejam que o sentimento do salmista é justamente de parecer ter sido esquecido pelo Senhor. Porque devo andar pesaroso pela opressão do inimigo? E qual o nosso maior inimigo, senão aquele que desde o dia em que, no útero materno, quando fomos fecundados, nos acompanha? A morte é a nossa companheira mais constante, porque desde o último momento, desde o primeiro momento ao último, estamos a morrer. Morremos para sonhos, morremos para aquilo que não foi nossa escolha e vivemos a cada experiência e a cada passo marcado com a seguinte convicção: no agora tornar eterno a oportunidade que me é dada. Vejam que o que diz o salmista no versículo 11: esmigalhando-me os ossos, meus opressores me insultam, repetindo todo dia: aonde está o teu Deus? É a mesma coisa e a mesma ideia que os insensatos em sabedoria vão dizer. Aos olhos dos insensatos, a vida de um justo parece o quê? Senão uma desgraça. Mas para aqueles que creem, para aqueles que reconhecem a importância do seu viver e que aonde quer que possam caminhar, ainda que a vida seja difícil e ainda que a morte nos toque naqueles que amamos, ela não tem a palavra final. Porque, na verdade, quando o Senhor vai dizer: cesse de perturbar-se o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também, porque eu vos prometo, não uma morada agora, mas eu vos prometo a plenitude da vida no futuro. Mas essa plenitude começa a ser vivida no suspiro que cada um faz ao buscar um novo ar. E esse novo ar é o Senhor nosso Deus. Como a corça que precisa andar tão longe para matar a sua sede. E nós caminhamos jornadas intensas buscando aquele que é a nossa fonte da esperança, o Senhor nosso Deus. Afinal, a morte pode até parecer uma desgraça, se a nossa vida foi desgraçada. Entretanto, se reconhecemos traços da riqueza e da bondade daquele que nos sustenta até agora, se conseguimos observar que ao longo desse caminhar foi Ele, o Senhor, que não nos deixa nada faltar, que nos trouxe até aqui, e que ainda que tenhamos aparentemente perdido aqueles que amamos, ainda que não estejam na função de caminhar agora, a história daquele que em Deus foi forjada como ouro não se perde, mas se transforma. E essa é a motivação para hoje celebrarmos, para lembrarmos: a morte nos toca, mas ela não tira de nós a fonte de esperança do caminhar. Mais do que pensar no porquê se morre, deveríamos nos preocupar o quanto aproveitamos da vida. Mais do que nos preocuparmos quando morrerei, a pergunta principal é: neste dia em que vivo, amei do modo com que deveria? E se a nossa resposta foi sim, lembremos como o salmista: espere em Deus e tem coragem. Espere em Deus. E caminha cada dia.
E como caminhar e por onde caminhar? Simples. Lembremos do que diz Jesus aos seus discípulos. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Mas como assim? Nós não sabemos por onde o Senhor passará. Jesus, ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está simplesmente nos lembrando. Parafraseando o Salmo, como a corça sabe para onde ir e saciar a sua sede, caminhem por onde eu lhes indiquei. Eu sou o caminho. A verdade, se vocês escutam a minha voz, saberão como a corça, ainda que o deserto e ainda que o sofrimento seja intenso, saberão que ao me escutar, não errarão e farão com que cada momento presente seja singular e único. Daí então, encontrareis a vida, encontrareis a saciedade, encontrareis aquilo que mata a vossa sede, que mata a vossa fome e que o sustenta. Afinal de contas, não foi isso que nós cantamos no Salmo que Bárbara nos ajudou? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei. Como é? Em fontes bem tranquilas as forças recobrar. Vejam, em fontes bem tranquilas as forças recobrar, para a vida continuar. E aqueles que nós entregamos ao Senhor nosso Deus não estão desgraçados, estão na verdadeira vida. Portanto, não deixemos com que a aparente morte nos desoriente e nos impeça de alcançar a fonte que é a corça que o Salmo canta. Lá em 42, Salmo 42, a corça. Como a corça busquemos aquela água e que nos deixemos conduzir por aquele que nos ensinou tudo. Basta vivermos e não deixemos com que a morte tenha a palavra final agora, porque ela só terá essa palavra se deixarmos de olhar para Ele, de seguir a Ele, de viver a esperança nele e de nos deleitar com a oportunidade presente da vida que se faz presente. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a não desorientar, mas manter os passos firmes e simples. A vida venceu a morte. Ó morte, qual é a tua vitória? Nenhuma, pois o Senhor nos conduz e nele nada nos falta. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador